Um dia, lá na eternidade, todos nós veremos as coisas muito diferente da maneira que nós vemos hoje. Estamos começando essa gravação com esta forte afirmação. Bom, vem comigo, meu nome é João, e hoje o assunto a tratar é exatamente este. Todo mundo verá as coisas diferentes do que todo mundo vê hoje. Jesus, ele revelou duas coisas assustadoras que acontecerá no dia do juízo, que muitas vezes nós nem imaginamos. Jesus citou esses dois assuntos aqui. Mateus capítulo 12, versículo 41 em diante. E lá também no Evangelho de Lucas, também capítulo 11, versículo 31 em diante, ele citou essas duas revelações assustadoras. Bom, vamos lá. Ele disse o seguinte: a rainha de Sabá se levantará no juízo, no dia do juízo mesmo, com esta geração e a condenará. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Bom, mas não era bem a sabedoria de Salomão. É que o que Salomão falava das coisas de Deus, das profundezas de Deus. E aquela mulher que veio lá, certamente dos lados da Etiópia, muito longe, ouviu a sabedoria de Salomão e, conforme o que lemos aqui, ela se converteu. Porque era comum as pessoas verem as maravilhas que Deus fazia entre o povo de Israel e criam em Deus, se convertiam a Deus. E a rainha de Sabá é uma das tais. E foi Jesus que afirmou aqui. Na situação que Jesus afirmou, ela estará, vamos dizer, membrada ao povo de Deus, à igreja de Deus, o povo que Deus está criando, Velho Testamento e Novo Testamento. E esse povo será o povo da primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos justos. E veja que situação e que posição é que uma pessoa dessa estará lá no dia do juízo final. Não é da maneira que o mundo entende. Vamos lá. Por quê? Porque a igreja de Deus está escrito que ela é hoje a noiva do Cordeiro. E quando Jesus arrebatar essa igreja, será a esposa do Cordeiro. E você sabe que a esposa acompanha o marido aonde quer que ele vá. E a esposa é a auxiliadora do marido. E Jesus é esse esposo. Então vamos lá. A rainha de Sabá estará membrada a esse povo, que será o povo da primeira ressurreição. E Jesus disse que a rainha de Sabá estará capacitada e autorizada para ajudar no dia do julgamento final. Olha as surpresas por aí. Vamos lá, mas não é só isso. Jesus disse outra coisa. Ele disse o seguinte: os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha, veja bem. Então, os ninivitas, por mais maus que fossem, eles ouviram a palavra de Deus e se arrependeram. E Jesus, conforme a sua declaração, aqueles que permaneceram arrependidos, convertidos, morreram nessa situação, eles estarão membrados ao povo de Deus. A igreja de Deus, o povo que Deus está criando, Velho Testamento e Novo Testamento. Então é o povo da primeira ressurreição. E esse povo, Jesus declarou, estarão no dia do julgamento não para ser julgado, mas para ajudar a esposa, ajudar o esposo a fazer o grande julgamento. Veja o tanto que as coisas são surpreendentes aqui dentro da palavra de Deus.
Bom, então, esses ninivitas, eles se converteram, eles permaneceram convertidos, e no dia do julgamento, eles estarão lá não para serem salvos, mas eles já estarão salvos. Nós queremos aqui dizer que cai por terra aquele entendimento, aquela ideia que a maioria do mundo está alimentando e tem alimentado, que é uma falsa esperança, que vão comparecer no dia do juízo final e lá vão saber se terão a salvação ou não. Olha, você vai desistir dessa ideia, desse pensamento, porque conforme o que está escrito aqui, não é bem assim. O dia da salvação é hoje. Vamos ver o que Jesus complementou aqui. Ele disse o seguinte: olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo. Jesus declarou aqui que os seus seguidores, quem aceita a salvação hoje, não entra em juízo, mas estará lá como a esposa do Cordeiro para ajudar ele no julgamento. Então aqui estão as surpresas. E o apóstolo Paulo também disse que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, Jesus será o juiz do dia do julgamento do grande trono branco, mas ele terá do seu lado a sua esposa. E aí, vamos ao que o apóstolo Paulo disse mais o seguinte. O apóstolo Paulo disse lá em 2 aos Coríntios, ou 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3, que os santos hão de julgar o mundo. Foi o apóstolo Paulo que recebeu de Jesus esse ensinamento e passou para a igreja. Então aqui está muito diferente do que o mundo pensa. O apóstolo Paulo disse que os salvos, os convertidos, os seguidores de Jesus, os verdadeiros cristãos, ou o povo de Deus do Antigo e Novo Testamento, estarão no dia do juízo, sim, mas para ajudar a fazer o julgamento. E Paulo fala uma coisa bem forte. Paulo disse o seguinte: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E ele disse mais do que isso. Ele disse o seguinte: não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? Isso é muito assustador, isso é muito forte. Hoje, o convertido, o pregador do evangelho, o salvo, ele já tem o poder para expulsar os demônios, ou para curar as doenças produzidas pelo mal que há no mundo. Mas Paulo disse que no dia do juízo final, esse convertido, esse salvo, terá autoridade para ajudar a julgar os próprios anjos que caíram. Olha só a autoridade. Então, com a frase que nós começamos, um dia na eternidade, nós veremos as coisas muito diferente do que estamos vendo hoje. Bom, então aqui está claro. A rainha de Sabá estará ali no dia do juízo para ajudar no julgamento, porque ela se converteu e certamente se tornou membro do povo de Deus. Os ninivitas estarão lá presentes no dia do julgamento, para ser julgado não, mas para ajudar a julgar. Por quê? Porque eles se arrependeram e permaneceram e se membraram ao povo que Deus está criando. E hoje, os verdadeiros cristãos, para quem quiser a salvação, é hoje. Porque o dia do juízo final é dia só de julgamento. E aqueles que aceitarem a salvação hoje estarão aptos para ajudar no julgamento, porque serão a esposa do Cordeiro, a adjutora, ajudadora, porque a esposa é assim. Bom, vamos finalizar aqui agora com o que Jesus disse lá em Apocalipse, que ele disse também uma coisa tão forte quanto essa. Ele disse o seguinte:
Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. A quem? A quem está seguindo ele hoje, a quem está vencendo o mal hoje, a quem está separado do pecado hoje para seguir a Cristo. Então ele disse: ao que vencer e permanecer até o fim, guardando as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Não é só sobre uma pessoa, não é só sobre os anjos caídos, mas é sobre as nações. Estará em Apocalipse 2, verso 26 e 27. Isso aqui trata de sistema de governo, porque Jesus reinará 1000 anos aqui nesse mundo, logo antes do julgamento final. E ele disse que os salvos terão autoridade sobre as nações. E ele disse: e as regerá com vara de ferro e espedaçará como quem espedaça vaso de barro. Então aqui foi o próprio Jesus que disse, afirmou. E o que Jesus disse sobre os nivitas, sobre a rainha de Sabá, ele não disse qualquer coisa, ele afirmou. Foi uma afirmação, não é uma hipótese, não é algo semelhante, não, é uma afirmação. O dia do juízo final será assim. Julgamento é para os perdidos, não é para aqueles que acharão que serão salvos, é para os perdidos. Então, eu espero que com essa gravação eu tenha ajudado a você a entender as Escrituras. E o mais que você deve entender agora, no momento, é que o dia da salvação é hoje. E no dia do juízo final, os salvos estarão ao lado de Jesus para ajudar nesse grande julgamento. Então aqui está as duas grandes revelações fortes que Jesus disse ao seu povo e está escrito aqui. Que Deus te abençoe e vamos finalizar com a frase: um dia na eternidade nós veremos as coisas diferente da maneira que estamos vendo hoje. Muito obrigado e Deus te abençoe ricamente.